viver da alegria deles em compartilhar as maravilhas de Deus através das suas vidas. O prazer que eles têm em falar da obra do Senhor, que naquele momento estava sendo manifestada para a glória do Senhor. Para quem não sabe, Pedro, depois do milagre do capítulo 3, o milagre causa um impacto muito grande ali em toda Jerusalém. E por causa desse milagre, atingiu a classe mais alta ali da elite religiosa, que era composta pelo sumo sacerdote e seus anciãos. Então hoje a gente vai ver o impacto desse milagre e como eles oraram para agradecer ao Senhor pela oportunidade de ser usados por Deus. Coloca o fundo musical para mim. Vamos ver aqui, querido. Olha, assim que era Jerusalém no tempo dos apóstolos e no tempo de Jesus. Aqui está bem... Aqui, vamos dizer assim, aqui está bem... Não sei nem a palavra que eu ia falar agora, mas eu quero te dizer que aqui está uma cidade que é cercada por muralhas ali no primeiro século, que é Jerusalém. E aqui a gente vê que o templo está aqui, olha, onde tudo está acontecendo em Jerusalém. Uma cidade bem simples, vamos dizer assim, para aquela época, não muito grande como é hoje. Aqui, nesse quadrado, aqui, quando a gente vai estudar, a gente vê que era uma população de 38 mil pessoas. Alguns estudiosos dizem. E que 18 mil pessoas faziam parte do trabalho aqui no templo, que eram envolvidas nesse contexto todo. Então é aqui nessa cidade, querido, onde tudo acontece. Quando Deus chama os seus apóstolos, quando Deus chama os seus ungidos para fazer a sua vontade. Passando mais um slide, trazendo para os dias de Jesus. Pedro e João são interrogados aqui, ó, na sala do templo, na assembleia do Sinédrio, na escola rabínica. O milagre acontece aqui, na Porta Formosa, e depois que Deus usa a vida de Pedro e João para levantar um coxo ou um aleijado de nascença, veja que ele é aleijado de nascença, ele está aqui há 42 anos, o texto diz. E quando acontece esse milagre, vai causar aqui, ó, impacto em toda a escola rabínica, onde é composta pelos 70 anciãos aí do Sinédrio. Então Pedro está aqui com João, sendo interrogado por todos os 70 anciãos de Jerusalém e o sumo sacerdote que está aqui. Tudo por causa do nome de Jesus. Tudo por causa da obra de Jesus. Dos milagres que eles não poderiam jamais contestar, porque o milagre estava lá. O homem que era coxo ou aleijado há mais de 40 anos, agora está saltando e louvando e glorificando a Deus. E agora eles estão sendo interrogados para que eles não venham mais falar no nome de Jesus. Então aqui é o Sinédrio, preste bem atenção, olha, eles estão aqui, o sumo sacerdote está aqui, e aqui tem 35 anciãos desse lado, aqui desse outro lado, mais 35, que dá 70 e 71, com o sumo sacerdote, que fazem parte do Sinédrio, onde mando chamar Pedro e João, para lhe perguntar em que autoridade eles estão fazendo aquilo. E eles vão falar que tudo aquilo que aconteceu foi em nome de Jesus Cristo, o Messias.
que não foi pelo poder deles, que não foi pela glória deles, mas pelo nome de Jesus. Que aquele homem foi curado daquele mal. Jesus também passou por aqui, foi interrogado, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele. Ele foi para o Calvário, morreu, mas ressuscitou, e a sua obra os discípulos estão fazendo agora. Então Pedro e João estão sendo interrogados por toda essa elite religiosa, por causa de um grande milagre que causou impacto no começo da igreja. E agora Pedro, depois que sai da prisão, depois desse interrogatório todo, é o que a gente vai ver agora, o texto vai dizer, que Pedro vai relatar tudo o que aconteceu lá para a igreja que está esperando eles lá fora, onde eles se reuniram. Tudo indica que é lá no cenáculo, onde eles se reuniu, ali para orar, estar junto com os irmãos. É por isso que o texto do capítulo 4, versículo 23 ao 24, diz assim: quando foram soltos, depois do interrogatório, para quem perdeu a última aula, Pedro e João voltaram para os seus irmãos ali onde eles se encontravam para orar. E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, isso aqui é uma oração, agora eles vão orar: ó soberano Deus, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui eles já estão orando juntos, depois de serem interrogados, presos, agora estão soltos, estão relatando, estão orando. Olha essa oração. Quando a gente vai orar, a gente aprende aqui que a gente não sai logo pedindo para Deus. Não, você tem que exaltar o nome dele. Olha: ó soberano Deus, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu está glorificando a Deus, colocando ele lá no patamar onde ele deve estar. Ele vai continuar a oração dele. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido, o Messias, Jesus Cristo. Aqui ele está falando da dificuldade de o povo aceitar o nome de Jesus. E aqui ele está recitando o Salmo 2. Que é isso que as nações que não acreditam em Deus, eles fazem. Eles se reúnem para colocar o seu projeto, o seu querer diante de todo mundo. E Pedro está dizendo que por mais que essas pessoas se levantem e se coloquem como um Deus nessa terra, é Deus que está por trás da história. E essas pessoas estão ali fazendo, no fundo, a vontade de Deus para que as profecias se cumprem e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vai continuar o texto. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para matar Jesus, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Pedro falou lá no Sinédrio: sabe tudo que vocês fizeram? Crucificando ele, maltratando ele, a decisão de Herodes, a decisão de Pôncio Pilatos, vocês trabalharam para Deus e nem sabem disso. E toda a responsabilidade desses homens, a maldade que eles fizeram, um dia eles vão prestar conta com Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem
a tua palavra corajosamente em meio à perseguição agora que vai surgir. Porque quando surgiu esse milagre, impactou toda Jerusalém, e as pessoas, porque a cidade está lotada, é Pentecoste, é festa de Pentecoste, o impacto do milagre é tão grande, agora eles vão pedir para Deus o quê? A direção, para que eles não venham fraquejar diante da luta e dos sofrimentos, das provações que virão sobre a igreja. Eles pedem para Deus coragem. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, daqueles que não creem em Deus, e capacita os teus servos, apóstolos e toda a igreja, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome santo, servo Jesus. Os apóstolos estão pedindo aqui uma coisa tremenda, para que Deus venha usar ele ainda mais forte diante daquele sistema corrupto, diante daquele sistema que não queria acreditar em tudo aquilo que eles estavam vendo diante deles. Porque o milagre estava lá. Não tinha como contestar. O homem estava assaltando. O homem estava louvando a Deus. E era no nome de Jesus. Continuando o texto. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso aqui é muito tremendo, querido, porque quando a igreja se une para orar realmente, o lugar estremece. Vocês sabiam disso? Olha aqui, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por isso que é importante a gente orar unidos, orar fervorosamente no culto. Por isso que o culto tem as orações, para que venha ter poder na hora da ministração, para que Deus venha quebrar todas as cadeias que impedem no mundo espiritual das coisas acontecerem na nossa vida. Existe um mundo sobrenatural, existe um mundo espiritual das trevas, assim como existe o poder de Deus que é maior. Da multidão dos que creram, uma era a mente. Olha, isso aqui é muito importante. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Uma igreja forte em oração, uma igreja unida, um ajudando o outro, na que ninguém queria ser melhor que o outro. Se alguém possuísse algo a mais, material, vamos dizer assim, propriedade a mais, eles vendiam para compartilhar com aqueles que não tinham. Porque aquilo não preenchia mais o coração deles, porque tinha pessoas aqui que se converteram, que tinham muito poder de dinheiro, muito poder, mas só que eles queriam compartilhar com as pessoas que não tinham. Por isso que o texto vai continuar. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Eles não deixavam. E olha que a igreja aqui já está com quase 5.000 pessoas. Ali, quando a gente vai estudar, muitas pessoas eram pobres, que não tinham condições, muitas das vezes, de ter um alimento, uma boa casa, uma boa comida. Mas agora que a igreja está unida, agora que muitas pessoas estão se convertendo, eles não deixavam o irmão passar necessidade. Se eles soubessem que ali que o irmão estava faltando algo para eles, eles se reuniam para ajudar o irmão, porque é isso que é a igreja. A Bíblia diz, se tu vê o teu irmão e não ajudar, tu está fora. Tu vê um necessitado e não ajudar, tu está fora com Deus. Olha, não havia pessoas necessitadas entre eles,
Pois os que possuíam terras ou casas, pessoas que tinham muita grana, vamos trazer para o nosso cotidiano, muito dinheiro, muito money. Essas pessoas tinham muito patrimônio, vamos dizer assim. Elas vendiam e traziam o dinheiro da venda. Porque aquilo ali, o material não fazia mais parte da sua vida. Já que eles tinham muitas coisas, eles vendiam, traziam para ajudar os necessitados. Isso era voluntariamente. O que é que as pessoas estão fazendo hoje? Isso aqui não é voluntário que está acontecendo hoje aí, que a gente está vendo. As pessoas estão impondo as pessoas fazer isso. E não existe isso no reino de Deus. Você só faz se você sentir no seu coração em querer fazer algo para o reino de Deus. E sem nada em troca. Tem que ser voluntariamente. Você tem muito e quer tirar um pouco do que você tem para compartilhar com o seu irmão. Então essa igreja fazia isso, porque muitas pessoas tinham posições altas, muitas pessoas tinham muitos bens e queriam vender para compartilhar com os necessitados ali. Por isso que Paulo pegava muitos recursos e levava para ajudar as igrejas em Jerusalém. E colocava aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Pegavam todos esses recursos, todos esses bens, entregavam na mão dos líderes da igreja. Os líderes da igreja de Cristo não eram corruptos, como os líderes que estavam ali no Sinédrio. Eram pessoas que realmente tinham a coragem, tinham o caráter de pegar tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer o certo, para abençoar o irmão e a irmã. E colocava aos pés dos apóstolos, que distribuiu segundo a necessidade de cada irmão daquela época, de cada igreja. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, foi uma das pessoas que mais investiram no reino de Deus nessa época. Olha o que ele fez, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Porque foi voluntariamente. Ele não foi obrigado por ninguém. Ele via ali a necessidade do irmão e via e queria ajudar a comunidade naquela época. Então era uma coisa de coração. Nada é forçado no reino de Deus. E a gente vê hoje que as pessoas estão distorcendo o evangelho, estão vendendo o evangelho. Principalmente o evangelho de prosperidade que é pregado por aí. Que as pessoas estão trazendo o quê? O que é que está sendo pregado por aí? As pessoas estão trazendo um monte de recurso para barganhar com Deus, e não é nem de coração. Os falsos profetas falam, olha, pode trazer, que você vai prosperar. Então não é de Deus. É só se você sentir no coração. Você tem muitos bens, você quer dividir, compartilhar com alguém, mas se isso fizer parte de um grande propósito que tu tem com Deus. Que as pessoas, quando não conhecem a palavra, olha aqui, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão vendendo o evangelho, e esse dinheiro vem para esses falsos profetas, e eles fazem o quê? Só enriquecer. Então a gente vê aqui que o verdadeiro evangelho é Deus que toca no teu coração, porque tu está cheio do Espírito. A Bíblia diz que estava cheio do Espírito, com coração puro e querendo ajudar as pessoas. Então hoje você não pode pegar um bem que você tem e vender, levar e entregar na mão de um pastor, se você não sentiu aquilo em teu coração. Se aquilo não partiu de você, ninguém pode te impor nada. Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que faz de coração, não por necessidade.
mas voluntariamente, porque ele sentiu no seu coração de ajudar aquele irmão, de ajudar aquela irmã. Então, o verdadeiro evangelho é um evangelho de coinonia, de unidade, de oração, de consideração. Ali o irmão está necessitado, ele vem, conversa com os irmãos da igreja. Irmãos, eu estou passando por algum processo, vocês podem me ajudar? A igreja pode me ajudar? E se a igreja puder, ela tem que ajudar o irmão. A gente faz muito isso aqui em nossos eventos. A pastora que veio pregar aqui no ministério, ela gostou do ministério, a parte da comunhão nossa com os alimentos. Que cada um traz o alimento, né? Não é isso que a gente pede? Você traz aquilo que Deus colocou no seu coração, conforme a sua prosperidade, conforme as suas condições. E cada um traz um pouquinho, a gente soma e não dá um banquete grande. Então ela gostou disso. Por que ela gostou? Porque na maioria das igrejas que você vai, tudo que você come, você paga. Tudo que tem na igreja lá, a Bíblia, a camisa, você paga. E aqui no nosso ministério não. A gente se reúne, cada um traz um pouquinho daquilo que pode e vira um banquete, não vira? Dá sobra, a gente dá para o vizinho. Dá para a Michele levar no final, né? Então isso, irmão, é o verdadeiro evangelho. Não existe barganha com Deus. Tudo que você faz por reino tem que ser do teu coração, não um pastor impondo para ti. Então a gente pega esse exemplo do começo da igreja. Uma igreja unida, que orava muito, que buscava o Senhor. O Senhor usava tremendamente os apóstolos para cumprir as profecias que eles fariam coisas maiores que o próprio Jesus, se eles crescem. Então a unidade, a oração, a comunhão é tudo para o corpo de Cristo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que o ministério, o pastor, eu e você, a gente só vai crescer se a gente se unir. Em prol de mim, não, em prol da igreja de Cristo. Você é a igreja, eu sou a igreja. Você me ajuda, eu te ajudo. A gente estava conversando isso, não foi, irmão Saulo, hoje? Quero até agradecer aqui, irmão Saulo, que me levou hoje para tirar a identidade da minha irmã lá no centro da cidade. E veio com o carro dele. Foi? Você trouxe o carro, me levou lá. E eu te abençoei, não foi? Não foi, meu filho? Aí ele ainda falou, mas pastor, isso é muito. Eu falei, não, meu filho, é para você. É o seu trabalho. Não é porque tu é a minha ovelha, que tu é meu parceiro aqui, que eu vou querer só que tu me dê. Não, eu tenho que te dar também. Então a gente aprende nessa igreja, que essa igreja era assim, olha, vou voltar aqui, cadê meu passador? Deixa eu voltar aqui. Olha como era essa igreja, querido. Isso aqui é muito importante, olha. Olha aqui. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam todo o dinheiro da venda para compartilhar com o irmão. Aí o que é que está acontecendo hoje aí? A teologia da prosperidade está mandando os caras venderem tudo que eles têm, trazerem para os corruptos ficam ricos, o cara fica liso. E o verdadeiro evangelho não. Você faz de coração. Eu faço de coração para você. Você faz de coração para mim. E nisso o reino de Deus que ganha. E colocava aos pés dos apóstolos, que distribuiu segundo a necessidade de cada um. E o último versículo dessa noite. Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Foi para os apóstolos se aparecerem? Foi para os apóstolos ficarem ricos? Não, foi para investir no reino de Deus. Então esse é o verdadeiro evangelho. Você ajuda, me ajuda, eu lhe ajudo, e a gente vai crescendo.
E foi bacana, a gente foi lá hoje, e a minha irmã, ela está com 120 quilos, tinha que subir uma escada lá, né? Aí eu falei para o cara, meu amigo, a minha irmã não vai dar conta de subir aí porque ela é especial. Ele falou, então manda ela ir lá, atravessa a rua, manda ela ficar lá, sentadinha lá, que eu vou mandar um cara lá. Aí, graças a Deus que todas as pessoas que eu fui falando lá, elas foram me ajudando. Mas aqui o que foi que eu fiz antes de ir para lá? Eu orei, jejuei, para que quando eu chegasse lá, Deus tocasse no coração das pessoas para me ajudar. E foi incrível, estou dando testemunho. Todas as pessoas que estavam lá, elas saíram dos seus lugares e me ajudaram. Não foi, Saulo? Foi rápido. Estava assim de gente lá, olha. Estava socado. E Jesus não fez eu passar nem uma hora de lá. E amanhã só ir lá pegar a identidade. Então, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho de unidade, de comunhão. Eu não cresço sem você e você não cresce sem mim. Você me ajuda, eu te ajudo. Esse negócio de só a igreja ajudar os marmanjos, porque tem muito pastor vadio que não trabalha e fica só sugando a igreja. Tem igreja por aí que pede 10 ofertas num culto. Aqui tem dia que eu nem peço, mas aí está aí, olha. Você não é ensinado? Se você é ensinado, não precisa nem eu estou te cobrando. Você mesmo vem oferta, coloca no gasofilaço. Porque tem que ser do teu coração, eu não posso te impor nada, que eu posso te ensinar. Então, o verdadeiro evangelho é esse, querido. Essa é a palavra nessa noite. Vamos ficar de pé. Vamos orar e vamos aos nossos lares. A irmã Maria está aqui de volta. Que bom que você está aqui conosco, irmã Maria. Irmã Maria é nossa parceira. Depois nós vamos dar um abraço nela aí. Saudade da nossa coroa. Maravilhoso e eterno Deus. Queremos te agradecer, meu Pai, nessa noite pela tua palavra. Que possamos, meu Pai, como sempre, aprender contigo nessa noite, aplicar pela nossa vida nessa palavra. Aqui nós aprendemos, meu Pai, no começo da tua igreja, como a tua igreja era poderosa, meu Pai. Poderosa em todos os sentidos que possamos imaginar. Uma igreja, meu Pai, cheia de poder. Uma igreja cheia, meu Pai, de autoridade espiritual para expulsar demônios, para levantar os enfermos e fazer as maravilhas para que o teu nome viesse ser engrandecido naquela comunidade, naquele lugar, naquela região. E nessa noite, meu Pai, nós aprendemos que a oração em unidade, que a oração, Senhor, fervorosa em unidade, ela pode muito os seus efeitos. Por isso, nessa noite, querido irmão, querida irmã, você que está na live, fecha teus olhos nessa noite que eu tenho uma palavra profética para teu coração. Nessa noite, você que está aqui, levante a mão de vocês e vamos orar nessa noite. Você apresenta a sua necessidade, aí eu vou apresentar a minha necessidade dos meus amados irmãos. Nessa noite, maravilhoso e soberano Deus, nós engrandecemos o teu nome, Deus soberano, Deus forte e poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus santo de Israel, o Deus que não perde batalha, o Deus que faz promessa e cumpre na vida das nações, do seu povo. Nessa noite, Senhor, nós aprendemos o poder de orarmos em unidade. O poder, Senhor, de ter diante de Ti um coração santo. Um coração, Senhor, puro, limpo, voluntário. Para abençoar os nossos irmãos. Nós aprendemos nessa noite que quando a igreja está unida, que quando a igreja está focada, pode se levantar os sambalates da vida. Pode se levantar, Senhor, os Tobias da vida.
Pode se levantar, Senhor, a Jezabel da vida. Pode se levantar, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de situação, barreiras, mas nada impedirá do teu agir. Por isso nessa noite, Senhor, eu te apresento, Senhor, as nações dessa terra que ainda não te conhecem. Eu te apresento, Senhor, as autoridades que ainda não te conhecem. Eu te apresento a nossa nação, o Brasil, que está numa guerra tremenda, Senhor, numa polarização tremenda nesse país. Que tu venha, meu Pai, quebrar todo jugo e que tu venha fazer a tua vontade nessa nação. Nós te apresentamos, meu Pai, todas as autoridades nessa noite. Nós te apresentamos todas as famílias nessa noite, todos os servos, os nossos jovens, nossas crianças, nossos obreiros, as pessoas que estão na live. Quero te apresentar, Senhor, nessa noite nosso país, o Brasil. Quero te apresentar, Senhor, nessa noite os enfermos, hospitais. Eu te apresento nessa noite, meu Pai, o meu primo que está ali em São Paulo, meu Pai. Visita ele nessa noite. Visita o pulmão dele nessa noite. Basta uma palavra do céu para que tu venha limpar aquele pulmão. Visita nessa noite aqueles que estão clamando por um milagre nessa noite. Aqueles, meu Pai, que creem no poder da tua palavra. Nós vimos, Senhor, nesse estudo, Senhor, que foi o poder da tua palavra que levantou, meu Pai. Que foi o poder da tua palavra, meu Pai, que levantou esse homem coxo de nascença, querido, tá? Você já imaginou esse milagre? O homem era coxo de nascença há 42 anos. 42 anos aquele homem ali sofrendo. E a elite sacerdotal nunca olhou por aquele homem. A elite religiosa via aquele homem como um pecador. Via aquele homem, um homem que tinha abandonado o Senhor, por isso ele estava ali sofrendo. Mas a tua palavra diz que tu não faz acepções de pessoas. E quando tu enches os teus servos, Senhor, de poder, eles chegam lá, Senhor, para mudar a história e para confirmar tudo aquilo que tu colocou nas mãos deles. Pedro e João falou para aquele homem: levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E aquele homem ali estava esperando uma esmola, mas Deus curou ele. Deus levantou ele, alegrou a vida dele, deu uma nova vida para ele, uma nova oportunidade. É o Deus da oportunidade que está aqui nessa noite, querido. O Deus que dá oportunidade àqueles que creem. Aqueles que creem nessa noite serão curados. Aqueles que creem nessa noite serão renovados pelo poder do nome de Jesus. Se você crer nessa noite, se você crer nessa noite, você pode ser curado em qualquer lugar desse planeta Terra, se você crer. Porque é o nome de Jesus que cura. É o nome de Jesus que cura, querido. Por isso nessa noite, Senhor, vai curando, vai salvando, vai restaurando vidas nessa noite. Vai restaurando famílias nessa noite. Vai restaurando a nossa vida nessa noite. Vai tirando toda a amargura, toda a tristeza. Vai visitando nessa noite a nossa parentela. Todas as tramas, todas as táticas do inimigo contra a nossa alma, contra a nossa casa, contra a nossa família, meu Pai. Dá vitória nessa noite para a nossa casa, para a nossa família, Senhor. Nos livra de todo mal. Nos livra dos homens sanguinários. Nos livra dos acidentes, dos assaltos. Nos livra de todo mal. Guarda o Sancler. Guarda o vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente. Vai guardando essa comunidade nessa noite. Vai abençoando essa comunidade nessa noite, Senhor. Vai abençoando nessa noite, meu Pai.
Vai exaltando e glorificando o teu nome nessa noite. Nessa noite eu te agradeço pela tua palavra. Quando você fizer algo para alguém, faça de coração. A última aplicação dessa noite. Quando você fizer algo para alguém, não jogue na cara dele ou na cara dela. Faça de coração. Eu fiz porque o Senhor tocou no meu coração. Faça de coração porque Deus, Ele vem oculto. Ele vem oculto. E Deus vê pelas nossas intenções. Se a tua intenção em querer ajudar um irmão, Deus colocou no seu coração, vai lá, ajuda. Vai lá, faz a tua parte. Porque quando você abençoa, que você é abençoado ou abençoada. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Bate palma para Jesus nessa noite. Te alegra. E até domingo que vem, se Deus quiser, na nossa Santa Ceia. Amém?